Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos em seu próprio ser, enfim, Deus não tem começo e Deus não tem final. Você já parou para pensar nisso? Eu quero que você volte 10 anos na sua vida. Quem lembra de 10 anos atrás na sua vida? O resto não lembra, gente, meu Deus, você tem quantos anos? Vamos lá, deixa eu ver, 10 anos, quem lembra 10 anos atrás? Legal. Quem lembra, se for possível, pela sua idade, 20. Vamos avançar um pouquinho mais? Quem lembra 30 anos atrás? Você percebe que a coisa ela vai se perdendo com o tempo? É muito mais fácil você se lembrar de 10 anos atrás, de detalhes, enfim, do que você se lembra há 15, ou há 20, ou há 30. Agora, quanto mais falar de eternidade, tenta voltar 100 anos. Claro que você não, estou falando pela sua idade, mas história, tenta entender. Chega lá professora, ou você lê uma história de avivamento, algo na Bíblia. Cara, é difícil você processar 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos. Como? É difícil demais. Então, o que falar da eternidade? Gente, Deus não tem começo e Deus não tem final. Deus é. Aleluia. Ele não tem começo, ele não tem final, ele é. O salmista tentou expressar isso de alguma forma, Salmos 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. De eternidade a eternidade, gente, é um negócio que não tem como ser. Olha o que ele está, ele não está jogando palavras ao vento. Ele está explicando realmente, tentando expor em palavras quão maravilhoso Deus é, de eternidade, que é algo que não tem começo nem fim, a eternidade. Ele está tentando falar, Deus, ele é tipo super eterno. Então esse texto nos ajuda a entender um pouco. Jó também fala sobre isso, Jó 36, 26. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender, o número dos seus anos não se pode calcular. Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto. Ele está dizendo assim, eu sou o primeiro e eu sou o último, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando você entende quem Deus é, sabe o que acontece com você? Você sente paz. O salmista diz, a bênção de Deus está sobre o seu povo. E se você entregou a tua vida a Jesus, caminha com Cristo, você faz parte do povo de Deus, você é filho, e olha o pai que você tem. Isso, meu irmão, quebra sofismas, isso quebra incredulidade. Ele não tem começo, ele não tem fim, ele é o Senhor do tempo. A continuação da frase nos explica muita coisa, isso é incrível. A definição diz que ele vê todo o tempo de forma igualmente real, ou seja, Deus vê o tempo todo, passado, presente e futuro, da mesma forma. Vamos a alguns textos bíblicos para a gente tentar aqui compreender como que Deus lida, como que Deus vê e como que Deus se relaciona com o tempo. Salmos 90, verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Você entende que não existia tempo como nós vemos hoje, antes de Deus criar todas as coisas? Então, para esse Deus que criou todas as coisas, 1000 anos são como o dia de ontem, ou como a vigília da noite. Ou seja, 1000 anos, você não conseguia nem lembrar direito coisas de 10, 15, 20 anos atrás. Para Deus, 1000 anos foi como se fosse ontem. Onde você estava ontem? Onde você estava ontem? Você lembra? Graças a Deus, né? Para Deus é como se fosse assim. Aleluia. 2 Pedro 3:8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer,
que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Eu sei o que eu fiz hoje, eu sei como foi a minha rotina hoje. Deus sabe o que se passou há 1000 anos atrás. Ele sabe o que se passou em todo o tempo, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Para Deus 1000 anos é como se fosse ontem. Você lembra o que você comeu hoje no café da manhã? Quem lembra no cafezinho da manhã? Você lembra que você comeu uma semana atrás no café da manhã? Deus lembra de todos os acontecimentos de maneira tão detalhada, todos os acontecimentos ao longo da história, como se eles tivessem acontecido ontem, hoje, enfim, acabado de acontecer. Por isso que o Deus que viu o seu passado em detalhes pode te curar, pode te libertar, pode te sarar. Esse é seu Deus. Por isso, Ele pode te dar sabedoria em que fazer no futuro, porque Ele já desenhou o seu futuro. Para Deus, toda a história da humanidade, ela é vista com clareza, ela é vista com realismo, todo o tempo, desde a criação, é para Deus como se fosse hoje. Hoje. Há estudiosos que vão além ainda e dizem que o significado de um dia para Deus é como 1000 anos, significa que qualquer dia na perspectiva de Deus pode também durar 1000 anos. Sendo isso ou não, de fato não importa, o que importa é que Ele é o Senhor do tempo.